única fonte. Quando os inimigos apelavam para os costumes e as tradições, Lutero os enfrentava somente com a Bíblia. Eram argumentos aos quais não conseguiam responder de seus sermões e escritos. Provinham raios de luz que despertavam e iluminavam milhares. A palavra de Deus era como espada de dois gumes, cortando seu caminho para o interior do coração das pessoas. Os olhos do povo, direcionados tanto para cerimônias humanas como para sacerdotes terrenos, passaram a se voltar pela fé para o Cristo crucificado. Esse amplo interesse despertou o temor das autoridades papais. Lutero foi convocado a comparecer perante a Roma a fim de responder pela acusação de heresia. Seus amigos sabiam muito bem o perigo que o ameaçava naquela cidade corrupta. Já embriagada com o sangue dos mártires de Jesus, solicitaram que ele fosse interrogado na Alemanha. Isso foi providenciado e um representante do Papa, ao núncio, foi designado para ouvir o caso. As instruções e esse oficial explicavam que Lutero já deveria ser declarado herege. Portanto, o núncio deveria acusá-lo e prendê-lo sem qualquer demora. Tinha poder para exilá-lo de qualquer parte da Alemanha, banir, amaldiçoar e excomungar todos os que tivessem qualquer ligação com ele, ou seja, excluir todos sem importar a posição que ocupassem no Estado ou na Igreja, com exceção do imperador que houvesse negligenciado seu dever de prender Lutero, bem como seus seguidores, e entregá-los à vingança de Roma. O documento não revelava nenhum vestígio de princípio cristão, ou até mesmo de justiça comum. Lutero não teve a oportunidade de explicar ou defender sua posição. Ainda assim, foi declarado herege e no mesmo dia aconselhado, acusado, julgado e condenado. No momento em que Lutero muito necessitava do conselho de um amigo verdadeiro, Deus enviou Melanchthon para Wittenberg. O bom senso de Melanchthon, aliado a um caráter puro e justo, conquistava a admiração de todos. Logo ele se tornou o amigo da maior confiança de Lutero. Sua bondade, cautela e exaltidão ajudaram a completar a coragem e energia de Lutero. O julgamento ocorreria em Augsburgo e o reformador partiu a pé. Havia ameaças de que ele seria assassinado no caminho, por isso seus amigos imploraram que ele não fosse. Mas Lutero respondeu: sou como Jeremias, homem de lutas e contendas. No entanto, quanto mais aumentam as ameaças, mais se multiplica minha alegria. Eles já destruíram minha honra e reputação. Quanto à minha alma, não podem tomá-la. Todo aquele que deseja proclamar a palavra de Cristo ao mundo deve esperar a morte a qualquer momento. A notícia da chegada de Lutero a Augsburgo deu grande satisfação ao representante do Papa. Parecia que o herege perturbador que havia despertado a atenção do mundo não escaparia do poder de Roma. O representante tinha a intenção de forçar Lutero a se retratar. Caso isso falhasse, ele enviaria o reformador a Roma, a fim de partilhar do mesmo destino de Uzi e Jerônimo. Assim, por meio de seus agentes, tentou fazer Lutero comparecer sem salvo-conduto, confiando em sua misericórdia. Mas o reformador se recusou a fazer isso. Só compareceu à presença do embaixador do Papa quando recebeu o documento que prometia proteção por parte do imperador. Com estratégia, os delegados do Papa decidiram conquistar Lutero, parecendo tratá-lo com bondade. O embaixador alegou grande amizade, mas exigiu que Lutero se submetesse completamente à Igreja e abrisse mão de todas as suas ideias sem argumentar nem questionar. Em sua réplica,
Lutero expressou sua consideração pela Igreja, seu desejo de conhecer a verdade e sua disposição para responder não apenas a todas as objeções, mas aquilo que ensinava e a submeter suas doutrinas ao arbítrio das principais universidades. Ele também protestou contra a exigência do cardeal e de se retratar sem ficar comprovado que estava errado. A única resposta que recebeu foi: retrata-se, retrata-se. O reformador mostrou que sua posição contava com o apoio das Escrituras. Ele não podia renunciar à verdade. O embaixador, incapaz de refutar os argumentos de Lutero, o sobrecarregou com uma tempestade de acusações, ataques, bajulação, citações da tradição e os dizeres dos pais da Igreja, sem dar ao reformador a oportunidade de se pronunciar. Por fim, Lutero conseguiu a permissão relutante de apresentar sua resposta por escrito. Ao escrever para um amigo, disse: aquilo que é escrito pode ser submetido ao julgamento de outros. Além disso, maior é a chance de trabalhar com os temores, se não da consciência de um déspota arrogante e tagarela, que de outra maneira dominaria por meio de suas palavras arrogantes. Na audiência seguinte, Lutero fez uma apresentação clara, concisa e vigorosa de seus pontos de vista, fundamentada nas Escrituras. Após ler o documento em voz alta, ele o entregou ao cardeal, que o jogou de lado e o desconsiderou, dizendo se tratar de um aglomerado de palavras vãs e citações irrelevantes. Então Lutero enfrentou a altiva oficial no terreno dele, usando as tradições e os ensinos da Igreja, derrotando por completo os argumentos do cardeal. O oficial quase perdeu o domínio de si mesmo. Irado, gritou: retrata-se. Caso contrário, o mandarei para Roma. Por fim, declarou em tom nervoso e arrogante: retrata-se, ou não volte nunca mais. O reformador saiu imediatamente com seus amigos, deixando claro que o embaixador não deveria esperar nenhuma retratação de sua parte. Não era isso que o cardeal intencionava. Sozinho então com aqueles que o apoiavam, olhou perplexo para os outros diante do fracasso inesperado de seus planos. A vasta assembleia que ali estava teve a oportunidade de comparar os dois homens e julgar por si só o espírito de cada um havia demonstrado, bem como a força e a veracidade de seus posicionamentos. O reformador era simples, humilde e firme, tendo a verdade a seu lado. O representante do Papa se revestia de importância própria. Era jactancioso, irracional e não tinha um único argumento bíblico. Ainda assim, exigia em volume máximo: retrata-se ou irá para Roma. Fuga de Augsburgo. Os amigos de Lutero argumentaram que, como era inútil ficar ele, deveria retornar o mais rápido possível para Interberg e fazê-lo com grande cuidado. Assim ele partiu de Augsburgo a cavalo antes de raiar o dia, acompanhado apenas de um guia que o magistrado havia providenciado. Trilhou em segredo as ruas escuras da cidade. Inimigos vigilantes e cruéis tramavam destruí-lo. Foram momentos de ansiedade e fervorosa oração. Ele chegou a um pequeno portão no muro da cidade. Abriram o portão para Lutero. Então, ele e o guia passaram. Antes do representante de Roma ficar sabendo que Lutero havia ido embora, ele já estava ali do alcance de seus perseguidores. A notícia da fuga de Lutero encheu o representante de surpresa e raiva.
Ele esperava receber grande honra por sua firmeza ao lidar com aquele perturbador da igreja. Em uma carta a Frederico, eleitor da Saxonia, denunciou amargamente Lutero, exigindo que a autoridade enviasse o reformador a Roma ou o banisse da Saxonia. Até então, Frederico tinha pouco conhecimento sobre as doutrinas reformadas, mas havia ficado profundamente impressionado com a força e a clareza das palavras de Lutero, até que alguém provasse que o reformador estava errado. Frederico estava determinado a protegê-lo. Em resposta, a oficial respondeu: uma vez que o Dr. Martinho compareceu perante sua presença em Augsburgo, o senhor deve se dar por satisfeito. Não esperamos que tende obrigá-lo a se retratar sem primeiro convencê-lo de seus erros. Nenhum homem culto de nosso território me informou que a doutrina de Martinho é sacrilega, anticristã ou herege. Frederico percebia que a igreja necessitava de uma obra de reforma. Em segredo, ele ficou feliz porque uma influência melhor estava surgindo dentro da igreja. Somente um ano havia se passado desde que o reformador afixará as teses na igreja do castelo, porém seus escritos despertaram renovado interesse pelas sagradas escrituras por toda parte. Alunos se aglomeraram na universidade, vindos não só de todas as partes da Alemanha, mas também de outras terras. Ao ver Hindenburg pela primeira vez, jovens levantavam as mãos ao céu e louvaram a Deus por ter feito a luz da verdade brilhar a partir dessa cidade. Na época, Lutero estava apenas parcialmente convertido dos erros de Roma. Entretanto, escreveu: estou lendo os decretos dos pontífices, e não sei se o Papa é o próprio Anticristo ou seu apóstolo, já que Cristo é representado de forma tão incorreta e é crucificado por meio dele. Roma foi ficando cada vez mais irado com os ataques de Lutero. Oponentes fanáticos, até mesmo doutores das universidades eclesiásticas, declaravam que quem matasse o monge ficaria isento de pecados. Mas Deus era sua defesa, suas doutrinas eram ouvidas por toda parte, em cabanas e conventos, nos castelos dos nobres, nas universidades, em palácios reais. Na mesma época, Lutero descobriu que o reformador boêmio, havia defendido a grande verdade da justificação pela fé antes dele. Lutero declarou: todos nós, Paulo, Agostinho e eu, temos sido usitas, sem o saber. A verdade foi pregada há um século e queimada. Acerca das universidades, Lutero escreveu: temo que as universidades se tornem grandes portões do inferno, a menos que trabalhem com afinco para explicar as sagradas escrituras, incua-las no coração dos jovens. Qualquer instituição que não envolva as pessoas constantemente com a palavra de Deus se torna corrupta. Esse apelo circulou por toda a Alemanha, despertou a nação inteira. Os adversários de Lutero instigaram o Papa a agir de maneira decisiva contra ele. Um decreto de condenação imediata foi promulgada. Caso o reformador e seus seguidores não se retratassem, seriam todos excomungados. Uma crise terrível. Essa foi uma terrível crise para a reforma. Lutero não era cego à tempestade que estava prestes a sobrevir, mas confiava que Cristo seria seu apoio e escudo. Não sei nem quero saber o que está para acontecer. Nenhuma folha cai sem a vontade de nosso Pai. Quanto mais Ele cuida de nós. Pequena coisa é morrer pela palavra, uma vez que o próprio Verbo, que se fez carne, morreu.
Quando o decreto papal chegou às mãos de Lutero, ele disse: desprezo e o ataco por ser ímpio e falso. É Cristo que nele está condenado. Já sinto mais liberdade no coração, pois sei, afinal, que o Papa é o anticristo e que seu trono é do próprio Satanás. As ordens de Roma tiveram seu efeito. Os fracos e supersticiosos tremeram perante o decreto do Papa, e muitos sentiram que a vida era preciosa demais para correr risco. A obra do reformador estava perto do fim. Lutero continuava desmentido. Com poder tremendo, devolveu a sentença de condenação para Roma. Na presença de uma multidão formada por pessoas de todos os níveis da sociedade, Lutero queimou o edito do Papa. Disse: uma disputa séria acaba de começar. Até agora só brinquei com o Papa. Comecei esta obra em nome de Deus. Ela terminará sem mim, e pelo poder do Senhor, quem sabe se Deus não me escolheu e chamou, e se eles não deveriam ter medo de, ao me desprezarem, estarem desprezando o próprio Deus? O Senhor nunca escolheu como profeta o sumo sacerdote ou qualquer outro indivíduo de elevada posição. Pelo contrário, em geral, escolhia pessoas humildes e desprezadas, até mesmo o pastor de rebanho. Amós. Em todas as eras, o povo de Deus precisou repreender os grandes reis, príncipes, sacerdotes e sábios, arriscando a própria vida. Não digo que sou profeta, mas afirmo que deveriam temer exatamente o fato de eu estar sozinho, enquanto eles são muitos. Tenho certeza de que a palavra de Deus está comigo, não com eles. Lutero também travou uma batalha terrível consigo mesmo antes de finalmente decidir separar-se da igreja. Quanta dor me causou, muito embora eu tivesse as escrituras a meu lado, justificar para mim mesmo a ousadia de me posicionar sozinho contra o Papa e identificá-lo como o anticristo. Quantas vezes não fiz a mim mesmo as perguntas tão frequentes nos lábios dos defensores do Papa: só você tem sabedoria? Todos os outros estariam errados? Como será então se for você quem estiver errado, envolvendo em seu erro tantas pessoas que receberam a condenação eterna? Foi assim que lutei comigo mesmo e contra Satanás, até que Cristo, com sua voz infalível, fortaleceu meu coração contra essas dúvidas. Um novo edito foi promulgado, declarando a separação final entre o reformador e a Igreja Católica Romana, dizendo que ele havia sido amaldiçoado pelo céu. Todos aqueles que aceitassem suas doutrinas seriam incluídos na mesma condenação. Qualquer pessoa usada por Deus a fim de apresentar verdades que se aplicam de maneira especial a seu tempo enfrenta oposição. Havia uma verdade presente nos dias de Lutero. Há uma verdade presente para a Igreja hoje. No entanto, assim como os oponentes de Lutero, a maioria das pessoas da atualidade não deseja a verdade. Aqueles que apresentam a verdade para este tempo não devem esperar ser recebidos de maneira mais favorável que os primeiros reformadores. O grande conflito entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, se intensificará até o fim da história deste mundo.